Olá, meu nome é Pedro e vamos dar início a mais uma palestra do grupo Aulas da Vida. Hoje com o tema Aprender a Perdoar. Mas antes de aprendermos a perdoar, vamos fazer uma pequena prece pedindo a Deus e a Jesus que nos auxilie na apresentação de hoje, que possamos contar com a presença dos bons espíritos, nos iluminando e inspirando com muita fé, com muita compreensão e com muita luz. Que as bênçãos de Deus possam se fazer presente nos lares de todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, trazendo muita paz, equilíbrio, saúde, para que todos nós possamos ficar bem e em paz. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo para vocês, o tema de hoje é aprender a perdoar. Quem começa a nos explicar sobre isso é Paulo, em sua carta aos Efésios, lá no final do capítulo 4. Só para lembrar, Paulo é o apóstolo tardio. Ele não conviveu com Jesus e com os outros apóstolos. Ele aparece mais tarde e ele persegue, ele é um soldado romano que persegue os cristãos. Em um determinado momento, Jesus aparece a Paulo e pergunta a ele por que ele está me perseguindo, né? Por que você me persegue, Paulo? Por que você me persegue? E a partir de então, Paulo se converte e passa a ser um grande divulgador do Evangelho de Jesus. E uma das maneiras que ele tem para divulgar o Evangelho de Jesus é escrever cartas para as comunidades cristãs. Então, quando a gente diz Epístola de Paulo aos Efésios, nós estamos falando da carta de Paulo à comunidade cristã que está na cidade de Efésios. Nesse caso, nós vamos falar sobre uma carta que está lá no capítulo 4, no versículo 32. E lá diz assim: Sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo pede para que sejamos bons uns para com os outros, que tenhamos solidariedade com o sofrimento das outras pessoas e que nós perdoemos, né, as falhas e os erros que qualquer um de nós pode cometer. Então, se a gente for resumir a proposta de Paulo nessa passagem do Evangelho, ele está nos orientando a exercitar o amor para as outras pessoas. E aí a gente pode perguntar assim, mas o que significa amar ao próximo, né? Se Paulo está nos pedindo para amar ao próximo, o que significa amar ao próximo? E eu nem preciso pegar as palavras de Paulo, eu posso pegar as próprias palavras de Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 31, que Jesus mesmo vai explicar o que é amar ao próximo. Ele começa explicando dizendo que é assim, que amar ao próximo, né, é o segundo maior mandamento e que não há nenhum mandamento maior do que esse. Então Jesus está explicando no templo, né, que os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus significa fazer o seu melhor em todas as oportunidades que você tem na vida. E amar ao próximo significa fazer ao próximo aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Então, se a gente seguir esses dois mandamentos, nós conseguimos dar conta de todas as leis de Deus. Nós conseguimos fazer tudo que o Evangelho de Jesus propõe e nos pede. Então, Jesus simplificou a nossa vida colocando apenas dois mandamentos que nós devemos seguir, que é amar a Deus e amar ao próximo. Mas também, se você continuar dando uma leitura lá no Evangelho, e se você for lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, você vai encontrar uma outra passagem que Jesus diz o seguinte: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Ou seja, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam.
Então, nós não devemos amar apenas as pessoas que a gente gosta, mas nós devemos estender esse amor a todas as pessoas. Então, Jesus nos propõe que nós devemos fazer, não só as pessoas que a gente ama, mas para toda e qualquer pessoa, tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? Que alguma outra pessoa fizesse para nós. E ele diz também, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, Jesus nos lembra que amar e fazer o bem a quem a gente gosta é muito fácil. Difícil é amar e fazer o bem às pessoas que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade de relacionamento. E é sobre isso que eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, que inclusive essa reflexão está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo. Então, os Espíritos nos orientam nesse capítulo que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, porque o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, Jesus é amor, em todos os sentidos e para com todas as pessoas. Então, fazer o bem às outras pessoas, amar as outras pessoas, é seguir exatamente os passos do Cristo. Porque todos os seus atos, todas as suas ações durante a sua pregação, né, durante a vida de Jesus, foram atos de amor, foram atos de bondade com as outras pessoas, e que todos nós então devemos seguir esse modelo de Jesus. Fazer para os outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, essa é uma máxima que nós devemos incorporar na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então é isso que nós devemos sempre pensar, que nós devemos seguir esse modelo de Jesus, que é um modelo de amor, que é um modelo de compreensão, e que nós então devemos ampliar a nossa visão e ampliar o nosso ciclo de amor para que todos nós possamos amar as pessoas e mais pessoas. Mas isso é uma situação complicada, como eu disse para vocês, é uma situação complicada porque quando a gente pensa em todos os tipos de pessoas que existem, nós sabemos que nós temos mais carinhos por algumas pessoas e que algumas pessoas nós temos alguma dificuldade de se relacionar. Não são pessoas muito próximas, ou que a gente não tem muito conhecimento, que são pessoas às vezes que nós temos algumas dificuldades, né? Então, Kardec também pensou sobre isso e ele fez uma pergunta para os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 887, em que ele diz o seguinte: disse Jesus, amai vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Então, será que o amor, né, aos nossos inimigos, ele não é contrário ao nosso instinto de sobrevivência, né? Será que não é uma coisa instintiva do ser humano repelir os inimigos? Porque a gente está repelindo o perigo, né? E será que também essa inimizade ela não é falta de empatia, simpatia que a gente tem entre as pessoas? E aí os espíritos eles vão nos explicar dizendo o seguinte, que sem dúvida não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Então, quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, não significa que nós vamos abraçar, pegar no colo, fazer um cafuné, que nós vamos ter esse amor amplo, de peito aberto e, né, de maneira terna e apaixonada. Não é isso que Jesus quis dizer, né? O que os Espíritos nos orientam nesse capítulo, nessa resposta, é que nós devemos amar os inimigos não fazendo o mal, não odiando os nossos inimigos. Então, amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir
bem por mal. Então, o que nós podemos entender então com Jesus e com o Livro dos Espíritos? Que amar aos inimigos significa que eu não vou desejar o mal aos meus inimigos, que eu não vou odiar os meus inimigos, que eu não vou mandar para eles sentimentos negativos. E que se a pessoa me fez algum mal, eu vou retribuir esse mal com o bem, com a bondade. Que eu não vou me igualar na maldade, mas eu vou me colocar acima. Então, os Espíritos nos dizem que com essa atitude nós nos tornamos superiores aos nossos inimigos, porque nós vamos retribuir o mal com o bem. Então, se a gente pensar dessa maneira, amar aos inimigos, ele tem uma compreensão bem diferente. Então, não é que eu vou amar aos inimigos da mesma maneira que eu amo a minha família, que eu amo os meus amigos, mas eu vou simplesmente não desejar o mal para quem me deseja o mal, que eu não vou retribuir esse mal com o mal. Para ficar um pouquinho mais claro, temos algumas frases que a gente ouve que nos ajudam a entender essa questão do amor ao próximo e do amor aos inimigos. Então, quando eu digo assim, olho por olho, dente por dente, eu estou pregando a vingança. Quando eu digo olho por olho, quer dizer, você me fez o mal, eu vou retribuir com o mal na mesma medida. Você me mata, eu vou matar na mesma medida. Você me engana e eu vou te enganar na mesma medida. Ou seja, o que a pessoa fez, eu vou retribuir de igual maneira. E está errado, está equivocado, porque aí a gente tem que retribuir o mal com o bem. A gente tem que se colocar acima da maldade do mundo. É isso que Jesus propõe quando ele veio à Terra nos ensinar o amor, dizendo que o amor cobre aí uma multidão de pecados. Porque ele é um exercício verdadeiro de superar o mal que existe no mundo. Então, quando a gente diz, eu quero que a pessoa se lasque, eu quero que a pessoa se dane, eu quero que a pessoa se dê mal, a gente está pregando a vingança, a gente está pregando que a pessoa tem que pagar pelos erros que fez. Mas nós temos que lembrar que a justiça, ela é feita por Deus e não pelos homens. Então, toda vez que eu digo alguma frase do tipo, aqui se faz, aqui se paga, eu estou dizendo, olha, eu quero retribuir o mal com o mal, e não é isso que é a proposta de Jesus. Quando alguém faz alguma coisa de errado e eu falo assim, vai para o inferno, vá para qualquer lugar, quando você xinga alguém, você está retribuindo com o mal. Então a gente não deve fazer isso. Nós temos que começar a observar aquilo que a gente diz para as outras pessoas, para que a gente não possa se igualar em maldade às outras pessoas. Então, quando eu falo assim, eu quero que fulano morra, eu quero que fulana sofra, eu quero que perca tudo que tem, bem feito, merece, eu estou desejando mal às outras pessoas. E desejar o mal às outras pessoas me torna tão mal quanto as outras pessoas. Eu me igualo na maldade e me igualo, então, na inferioridade. Então, é um pensamento que está na contramão daquilo tudo que a gente vê na televisão, no teatro, nas ruas, em qualquer lugar que a gente vá. Na maioria dos filmes, novelas, seriados, programas de TV, a gente tem sempre o mocinho e o vilão. E para a pessoa que pratica o mal, qual que é a grande vingança do mocinho? É causar a morte do vilão. Então, em qualquer novela, no final dos filmes também, a justiça é que o vilão morra. Então a gente tem que entender que a morte, ela não é o fim das maldades do mundo. Que você condenar alguém à morte não significa que foi feito justiça. Porque a justiça é a reparação do mal que foi feito. Então, quando a gente deseja a morte de uma pessoa, quando a gente procura que a pessoa morte, quando a gente fica feliz com a morte de alguém, nós estamos sendo tão inferiores quanto esse vilão, quanto essa pessoa que nós desejamos o mal.
Então nós temos que pensar e refletir que o Espiritismo nos propõe que a gente deve orar e vigiar. E o que é que eu vou vigiar? Eu vou vigiar justamente aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou desejando. Então, quando eu desejo mal de alguém, ou quando eu fico feliz quando o mal chega até alguma outra pessoa, eu estou sendo tão inferior quanto essa outra pessoa que eu julgo inferior. Eu estou cometendo tanta maldade quanto a maldade que essa pessoa cometeu. Então, para que a gente possa ser feliz, de fato, nós temos que mudar o nosso pensamento. Então, se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que é o capítulo que trata exatamente sobre amar os vossos inimigos, nós vamos ter a orientação de Jesus que diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então Jesus já nos traz essa orientação, desde lá do Evangelho, lá atrás, de que nós não devemos então desejar o mal para os nossos inimigos. Ele fala que a gente tem que bendizer as pessoas que dizem mal da gente, que a gente deve fazer o bem para quem faz o mal. Então a gente retribui sempre o mal com a bondade, com o amor, com a compreensão e com a tolerância. Então, se nós queremos realmente ser filhos de Deus, se nós realmente queremos ser cristãos e se nós realmente queremos ser considerados espíritas, nós temos que lembrar então essa máxima de Jesus que está no Evangelho, que a gente deve então amar aos nossos inimigos, desejando a eles o bem e orando pelas pessoas que nos maltratam. Isso não significa que nós somos obrigados a conviver com as pessoas que nos fazem mal. Nós também temos o nosso instinto de preservação, que é uma das leis de Deus, e nós então temos que compreender que não desejar o mal não significa que você vai ser conivente com o mal e que você vai aceitar a maldade que é praticada. Nós não temos que aceitar a maldade do mundo, muito pelo contrário, nós temos que combater a maldade do mundo. A única coisa é que nós não vamos praticar essa maldade. Então é essa a atenção que nós temos que ter e o cuidado de perceber essa pequena diferença, então, de que eu vou orar pelas pessoas que me desejam o mal, mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a conviver com elas ou a viver com elas. Eu não sou obrigado a aceitar o mal que as pessoas fazem. Jesus também ele nos dá essa receita de como é que nós devemos tratar os nossos inimigos. E aí a gente deve então pensar, mas quem é que são os nossos inimigos? Quem que você considera que é seu inimigo? Hoje em dia, se a gente for pensar bem, toda e qualquer pessoa que discorda ou pensa diferente do que eu acredito ou do que eu penso, a gente trata como inimigo. É só a gente olhar aí pela internet e perceber que tem as pessoas que são chamadas de haters, que é um termo em inglês para dizer as pessoas que odeiam, para ver o quanto que as pessoas estão espalhando ódio pelo mundo, o quanto que as pessoas estão desejando o mal das outras pessoas e o quanto nós temos ainda que nos melhorarmos enquanto humanidade e quanto pessoas que vivem em sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que antigamente nós tínhamos o duelo, que era a disputa entre dois homens, normalmente, por questões de honra. Então, quando um homem se sentia ofendido, ele chamava o outro homem para um duelo
em que eles acabavam um matando ao outro, né? Que era uma forma então de você ou salvar a sua honra, ou então lavar a sua honra, ou ter a sua honra reparada. Hoje nós não temos mais esse hábito de convidar as pessoas para o duelo, mas nós temos uma coisa que é muito pior, que é uma língua ferina. Então hoje a nossa boca virou uma arma que dispara palavras contra os inimigos. Então hoje nós queremos lavar, entre aspas, a nossa honra, ou salvar a nossa honra, através da provocação, da mentira, do xingamento. As pessoas estão hoje com um pavio muito curto e batendo boca com todo mundo. Então, quando a gente sai na rua hoje, a gente vê que facilmente as pessoas se inflamam e ficam coléricas e brigam e xingam e perdem a cabeça e perdem a razão, porque como elas não podem duelar com as armas, elas duelam com as palavras. E muitas vezes tentando ferir a outra pessoa no seu orgulho ou na sua integridade. Então hoje as pessoas querem ferir as outras pessoas com uma palavra que cause algum dano para outra pessoa. Então, motivados aí pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo amor próprio ferido, as pessoas estão duelando não com armas, mas com palavras. Então, basta uma pequena olhada nas redes sociais, andar aí pelas ruas, perceber as relações entre as pessoas, que boa parte do duelo hoje é feito, então, através das palavras que estão ferindo outras pessoas. E se você observar, é uma maneira que as pessoas encontram para diminuir o outro e para ferir a outra pessoa, né? Como se a gente fosse se vingar do que as pessoas estão falando, pensando, articulando, acreditando. Então, hoje, o duelo acontece no celular, numa troca de mensagens pelo WhatsApp, ou numa troca de mensagens em redes sociais, ou em fofocas, mentiras que as pessoas contam e espalham aí notícias, as chamadas até fake news, que são mentiras que as pessoas espalham para tentar enganar, confundir as pessoas. Mas novamente a gente tem que lembrar que enquanto espíritas nós temos que orar a Deus pedindo discernimento e a compreensão e a bondade de Deus para a gente poder ter então a consciência de vigiar aquilo que está pensando, falando e principalmente agindo, né? Observar o nosso comportamento em relação às outras pessoas. Nós temos que lembrar então que Cristo é contra a violência, que Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que nós temos que oferecer a outra face, que a gente não deve revidar o mal com um outro mal ainda maior. Então, se nós realmente queremos ser reconhecidos como cristãos, nós temos que lembrar que Cristo disse a Pedro lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus ia ser preso para ser julgado, condenado e depois sofrer todo aquele suplício e a crucificação, nós temos que lembrar que Jesus, naquele momento que ele sabia que ia ser preso, ele pediu a Pedro que mantivesse a sua espada na bainha, que não era para que ele ferisse outras pessoas, porque ele disse que quem matar pela espada vai perecer pela espada, né? Inclusive um dos soldados tem a orelha cortada e Jesus vai lá e cola a orelha do soldado que foi ferido, né? Então Jesus não queria violência, porque ele sabe que a violência gera mais violência. Nós podemos até pegar então aquela frase de um poeta que dizia que gentileza gera gentileza e pelo outro lado violência
gera a violência. Então, para sermos merecedores de um mundo melhor, e se nós quisermos viver em paz com as outras pessoas, nós temos que começar essa tarefa que é aprender a perdoar. Então nós vamos ser mais indulgentes, ou seja, nós vamos ter mais paciência com as falhas humanas, porque nós vamos entender que todos nós somos seres humanos falhos, que todos nós erramos, que todos nós temos os nossos bons momentos, os nossos maus momentos, que nós todos temos as nossas dificuldades. Então, se nós nos reconhecermos como pessoas que falham, que erram, nós então devemos ter mais paciência com os erros e com as falhas das outras pessoas. Começando, inclusive, pelo nosso ciclo, o círculo menor, que é onde estão as pessoas mais próximas a nós, que são os nossos amigos e a nossa família, que são as pessoas com quem a gente deve exercer mais ainda esse amor e esse respeito pelas questões equivocadas que às vezes as pessoas cometem. Nós temos que lembrar que esse ciclo deve ser estendido, aumentado, abrangendo cada vez mais pessoas. Essa é a proposta do Cristo, que cada vez mais a gente vá estendendo esse amor até conseguir amar a todas as pessoas, a toda a humanidade, como Cristo ama a todas as pessoas que vivem no mundo. Então, se isso é um grande conforto para o nosso coração, saber que Jesus ama a todos nós incondicionalmente, porque Ele sabe que todos nós somos filhos de Deus, Ele sabe que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e Ele sabe que todos nós vamos um dia chegar à perfeição. E que nesse caminho que nós estamos, tem hora que nós acertamos, tem hora que nós erramos, e que isso faz parte do nosso aprendizado, e que, portanto, Jesus não nos odeia, não nos reprime por conta disso. Mas Ele nos ama porque sabe que um dia nós vamos chegar lá, chegar à perfeição. Então é um exercício que nós devemos começar a pensar no nosso dia a dia de hoje, é como é que eu vou conseguir englobar mais pessoas nesse círculo de amor e de respeito que tem entre as pessoas. Os Espíritos nos dizem que amar uns aos outros significa que nós vamos ser mais felizes. Eles dizem assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, a gente sabe que quando a gente ama as pessoas, nós desejamos o melhor para as outras pessoas. Então, os Espíritos nos lembram que principalmente a gente deve amar as pessoas que nos são indiferentes e até aquelas que a gente não gosta. Porque esse é o exercício verdadeiro do amor que propõe o Cristo e que também os Espíritos nos lembram que é o único caminho para a felicidade. Porque nós vamos então deixar o nosso egoísmo de lado, nós vamos deixar o nosso orgulho de lado, para entender o outro lado e ver como as outras pessoas também têm as suas dificuldades e as suas necessidades. Então é um exercício diário, é um exercício importante de aprender a amar. Muita gente, eu atendo pessoas no atendimento fraterno, e eu vejo que muitas pessoas reclamam que elas não fazem mal a ninguém, que elas são pessoas que se consideram pessoas boas, mas que elas são infelizes, elas não são felizes. E aí a gente tem que lembrar que os Espíritos nos orientam, né? Faça o bem, porque fazer o bem é o caminho para a felicidade. Então, se hoje você não está se sentindo bem, se acha que está faltando alguma coisa, se tem aquele vazio dentro de você, é porque está faltando esse exercício da bondade e do amor ao próximo, da caridade, que é o que nos torna felizes. Amar a Deus significa fazer o nosso melhor em todos os momentos e estar pronto para ajudar as pessoas a todos os momentos. Então, quando nós amamos a Deus, nós fazemos o melhor para as outras pessoas, nós nos aproximamos de Deus e, portanto, somos felizes. Então, a felicidade está em fazer
o bem. Então, a prática do bem é o verdadeiro caminho para a nossa felicidade. Então, se nós realmente queremos preencher esse vazio que nos está dentro da alma, se a gente realmente quer se tornar uma pessoa melhor, nós temos então que seguir a proposta do Cristo e amar ao próximo, né? O Fenelon, ele tem uma frase no finalzinho do capítulo que está aí no Amar aos Vossos Inimigos. Ele diz assim, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, eu quero encerrar a minha apresentação de hoje, lembrando então que se realmente nós queremos mudar a nossa vida para que ela seja mais tranquila, mais feliz, a gente deve começar então a mudar o nosso comportamento para fazer atitudes melhores, para ter um melhor comportamento em relação às outras pessoas, que a gente possa então se relacionar com mais carinho, com mais amor e com mais respeito com as outras pessoas. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras para ver se elas não estão magoando e ferindo as outras pessoas. E dessa maneira nós vamos atrair então a felicidade para a nossa vida. Tenham todos uma ótima tarde e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado e até a próxima oportunidade.